Oi gente, seja bem-vindo ao canal, me chamo Gabriela e você está no Chá da Tarde. Então gente, antes de começarmos o vídeo, eu vou passar alguns comunicados para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição as minhas redes sociais para vocês entrarem em contato comigo e me seguirem lá, para vocês poderem tirar dúvidas sobre os livros ou sobre o canal, ou até mesmo querer conversar comigo se alguém quiser. Vou deixar também aqui embaixo o link do Twitter do editor para vocês entrarem em contato com ele e contratarem o serviço. Também vou deixar aqui embaixo a minha wishlist, a minha lista de desejos da Amazon, para vocês poderem ver os livros que eu gosto ou que eu estou desejando comprar. Assim como, se vocês também quiserem me dar algum de presente, eu estou aceitando. Vou deixar também aqui embaixo o link do meu Scoob. Para quem não sabe, Scoob é um local no qual a gente coloca os livros que a gente já leu, ou os livros que a gente quer ler ou que a gente está lendo, assim como resenhas, sejam positivas ou negativas. A gente também fala lá um pouco mais sobre o mundo literário. Vou deixar também aqui o link embaixo para vocês entrarem no site e poderem comprar o livro. Hoje nós vamos falar sobre o Estilhaça-me. Foi um livro que eu li numa LC, numa leitura coletiva, e resolvi trazer para vocês a minha opinião sobre. Ele é da Tahereh Mafi e é o primeiro livro que ela lança. É o primeiro livro das 10 coleções que tem, dos 10 livros que tem, e eu vou trazer para vocês explicando um pouquinho mais sobre ele. Eu vou mostrar para vocês a capa. Ele é assim, ele tem esse olho aqui, só que ao longo do livro ele não explica por que tem esse olho, mas eu acho muito bonita essa capa. Ó, Estilhaça-me, ó, a lateral, a parte traseira. A diagramação dele é muito boa, não é extremamente espaçosa, mas também não é apertada, dá pra ler de boa. Ele vem com as orelhinhas, ó, na parte de trás. Fala um pouco sobre a autora. É um livro que eu acho muito bonito. Eu paguei, se não me engano, acho que 24 ou 28 reais nele. Só que semana passada teve uma promoção relâmpago, ele ficou por 19 reais em alguns minutos, mas depois passou. Ele não costuma ser um livro muito caro, ele varia, ele fica entre 20 e 30 reais por aí. Às vezes uma vez 20 e poucos, às vezes tem essa promoção relâmpago, que fica bem baratinho. Não é um livro muito caro. Ele é um livro tranquilo pra se comprar, não acho tão caro. Não é capa dura, ó, capa normal, não é capa dura. Ele é um livro com 350 páginas, se eu não me engano. É um pouquinho grande, não é tão pequeno assim, mas dá pra ler de boa. As páginas dele são amarelinhas e é bem confortável de ler. As letras, como eu disse, não são nem tão grandes nem tão pequenas, é de boa diagramação. Como eu disse, são 10 livros, só que ainda nem todos foram lançados em português, porque quem trouxe pra cá é a Nova Conceito, a editora Nova Conceito, porque o livro foi lançado em 2011, lá nos Estados Unidos, e foi trago pro Brasil pela Nova Conceito. Ainda não foram tragos todos os livros, porque entre esses 10 livros, alguns principais é narrado pela personagem principal, Juliet, só que outros também são narrados em pontos de vista de outros personagens que também aparecem na história. Os livros que são narrados pela Juliet, que segue uma sequência padrão, né, de acontecimentos, ele aparece com esse olho aqui. Esse olho, só que em vários outros desenhos, só que o olho é aberto. Os livros que aparecem em novos pontos de vista narrados por outros personagens, ele aparece também um olho, só que fechado. E aí, como eu disse, nem todos os livros ainda foram tragos para o Brasil traduzidos. Na Amazon e nos outros sites você consegue encontrar eles em inglês. Em inglês você consegue comprar todos eles. Mas em português não são todos, que ainda foram traduzidos e tragos para cá pela Nova Conceito. Com o tempo eles vão trazendo de um por um. Se eu não me engano, eu acho que quase os dois últimos, o penúltimo e o antepenúltimo, se eu não me engano, foram tragos no ponto de vista da Juliet. Os que ainda foram do ponto de vista de outros personagens não foram tragos ainda. Os que eles estão trazendo primeiro são do ponto de vista da Juliet, que são seguidos num padrão, né, de história, vão contando um pouco mais. O que são contados pelos outros personagens, que são pontos de vista que aconteceram que aconteceu com a Juliet, ou que aconteceu com a vida deles, contando um pouco mais sobre eles, ainda não foram tragos. Provavelmente eles só vão ser tragos, se forem tragos, depois que vão trazer essa parte primeiro, né? Essa parte inicial que é contada pelo ponto de vista dela. Bem, vou falar um pouco agora da autora. O nome dela é Tahereh Mafi. Ela nasceu em 1988. Ela é casada desde 2013 com Remington Ref. Ela é filha mais nova de 4 irmãos homens. Os pais dela vieram do Irã, por isso que se vocês precisarem fotos dela, vocês vão encontrar muitas fotos, praticamente todas, que ela usa o véu por causa da religião dela e dos pais. Ela nasceu numa cidadezinha pequena em Connecticut. Ela é dos Estados Unidos. Ela fala 8 línguas diferentes, incluindo o espanhol. Estudou em 3 universidades diferentes, em vários cursos também diferentes. Ela é autora best-seller do New York Times e USA Today.
Então, vou falar agora um pouco dos personagens. Vou falar dos principais, porque ao longo do livro, principalmente no final, eles apresentam pra gente muitos personagens do nada. Quer dizer, tem um contexto por trás, mas eu não posso falar pra não dar spoiler. Então eu vou falar só dos principais que aparecem em todas as partes do livro. Tem a Juliet, que é a personagem principal e é a que narra a história. A história toda é passada pelo ponto de vista dela. Ela é morena e branca. Ela é muito linda e tem sardas pelo rosto. Ele fala que ela é muito linda. Na verdade, o cabelo dela não chega a ser um moreno escuro. É um moreno bem claro, sabe? E ela tem problemas de se olhar no espelho. Por conta da vida dela, além dela não ter muito acesso ao espelho, ela não se enxergava, sabe? Ela não se aceitava, então ela não se olha muito durante os livros no espelho. Então, normalmente, quem narra pra ela como que ela é, basicamente, são os outros personagens. Temos o Warren, que é outro personagem também principal. E o livro fala que ele é loiro, alto e branco. Na verdade, o livro deixa muito claro que a maioria dos personagens é extremamente branco. Tem um personagem negro ali no meio, praticamente. E tem uma outra raridade. Ele é dono faz parte, ele é diretor da parte do reestabelecimento daquele local. Mais pra frente eu explico pra vocês sobre o reestabelecimento e o que ele é, o que ele faz. Mas ele é diretor daquela parte ali, por conta do seu pai ser o diretor majoritário, né? Como falam, o diretor de todas as partes, ele é daquela região ali. Temos o Adam, que também é um personagem principal. Ele é moreno e branco e alto também. Ele faz parte do exército do Warren. Ele foi treinado ali para fazer parte do exército. Temos o James, que é o irmão mais novo do Adam, só que ele só aparece mais pro meio, mais pro final ali do livro, sabe? Temos o Candy, que ele é, se eu não me engano, acho que ele é oriental, pelo que o livro fala, pelo que eu me lembro também. E ele é o personagem que eu mais adoro do livro inteiro, porque ele só aparece mais pro meio e do final, ali no começo ele não tem muita relevância. Só que a parte que ele aparece bastante no final são as partes divertidas do livro. Então é ele que traz consigo no livro o humor. Então eu gosto muito do personagem dele. Vou falar um pouco do enredo, resumidamente, e mais pra frente eu falo um pouco do que eu achei da história e qual nota eu dou pra história. O livro começa passando pelo, como eu disse, o livro inteiro ele é passado pelo ponto de vista da Juliet, que é a personagem principal de todos. Ela que narra a história toda. E ela começa com ela num manicômio. Basicamente, a Juliet, ela é uma pessoa, uma humana normal. O problema dela é que ela tem superpoderes. Só que ela não acha que aquilo seja um dom, sabe? Ela sofreu muito durante a vida inteira dela por ter esse dom. Porque qual é o dom dela? Se alguém tocar ela, não importa se seja animal ou ser humano, se alguém toca ela, se não for protegido por alguma coisa, se ele tiver contato direto com alguma parte do corpo dela, a pessoa começa a sofrer e sentir muito dor. Ela pode até mesmo matar um ser humano. E ela não consegue controlar os poderes dela. E acaba que em algumas situações o poder meio que suga a vitalidade daquelas pessoas, sabe? E ela sente prazer quando as pessoas acabam sendo torturadas. Só que o prazer é momentâneo. Depois que a pessoa é torturada, ela se sente muito mal, porque ela se sente um monstro. Porque como disse, ela sofreu muito durante a infância. Porque os pais meio que destratavam muito ela, sabe? E acabou que depois de um acontecido, que vocês vão descobrir lendo o livro, porque é mais pro meio ali do livro que conta o que fez e o que aconteceu com ela, ela foi parar no manicômio. Depois desse acontecimento, ela foi parar no manicômio porque ela foi presa, fizeram vários exames nela e detectaram que ela tinha esse problema. Então acharam que ela fosse ser um risco para a sociedade e prenderam ela no manicômio porque achavam que ela era louca, né? Que ela era um monstro. Então ela cresceu achando que ela era um monstro e depois de 14 anos ou 15 anos ela foi parar no manicômio. E aí o livro fala que ela ficou 3 anos no manicômio, mas um ano inteiro sem ter contato com ninguém, basicamente. E aí ela sofre muito, ela é muito solitária, ela não tem com quem conversar, então ela tem manias de ficar olhando para as coisas. Ela conta quantos traços ela tem na mão, ela conta quantas paredes tem nas salas, ela passa o dia inteiro contando de uma forma de fazer com que ela não fique louca. Então ela enumera muitas coisas, fala muito sozinha, ela tem um pouco de problema por ter ficado tanto tempo sozinha e isolada. Tanto que na hora que a gente vai acompanhar a narrativa dela, a gente acaba, mais pra frente eu falo detalhadamente disso, a gente acaba se perdendo em algumas coisas ali, porque a gente não sabe se é coisa da imaginação dela ou se realmente está acontecendo aqui. A Juliet, ela fica presa nesse manicômio, e aí até que o Adam chega e fica preso junto com ela no manicômio. Só que mais pra frente a gente descobre que na verdade o Adam estava trabalhando pelo Warner, e o Warner, que é o diretor
daquela região, ele participa do reestabelecimento. O que é o restabelecimento? A história passa depois de alguns anos que a Terra foi destruída por muitas guerras e muitas poluições, então os rios estão contaminados, o solo está contaminado, não tem muito alimento, as pessoas estão passando fome, os animais sumiram. Tanto que o livro fala que o sonho da Juliet, através do vidro do manicômio onde ela tá, né, o sonho dela é ver um pássaro, porque nunca mais foi visto um pássaro, né, porque o mundo tá totalmente destruído. Então o Warner, ele é diretor daquela parte, daquela cidade, né, do restabelecimento. O que era o restabelecimento? Quando as pessoas estavam balançadas por causa do fim, praticamente o fim do mundo, o restabelecimento surgiu como um novo governo, como uma nova ordem mundial que prometia paz, prometia acabar com a fome, voltar com a natureza, e eles prometiam uma vida melhor para esses cidadãos. Só que quando o restabelecimento acabou criando a confiança dos cidadãos e entrando no governo, eles fizeram completamente o contrário. Então eles começaram a maltratar os cidadãos, a matar algumas pessoas, porque para eles só serviam pessoas jovens e saudáveis. As pessoas que eram velhas ou tinham algum problema, eles matavam. Ou então as pessoas que eram jovens e saudáveis, mas que não ia a favor deles, eles acabavam matando, porque eles continuavam a manter a ordem que eles queriam, botando medo, colocando medo na população. Então o restabelecimento é basicamente isso. Eles torturavam, matavam pessoas. E o Warner, ele é filho do diretor superior a todos eles ali, como se fosse o presidente, sabe? E aí o Warner, ele descobre que a Juliet, ele estuda o caso e descobre que a Juliet tem um poder diferenciado, que no livro inteiro não explica o porquê. Não sei se nos próximos explica, mas não explica como que ela tem aquele poder. E aí ele descobre que ela tem esse poder diferenciado e ele começa a se interessar por ela, porque como ela consegue torturar muito fácil as pessoas, ele queria ela pra ela ajudar ele a dominar as outras pessoas, sabe? Botar mais medo ainda na população, porque ela poderia torturar as pessoas, descobrir informações e coisas assim. Então ele fica muito fissurado por ela. Então ele pede pro Adam se infiltrar ali dentro do manicômio pra que ele possa descobrir se ela ficou louca durante aquele tempo presa ou não. E aí quando o Adam entra lá, ele vê que ela não ficou louca. Ela tem algumas sequelas, assim, por ficar muito tempo sozinha, mas ela não é louca. Então ele acaba tirando a Juliet do manicômio junto com o Adam, e o Adam fica responsável por ela durante esse tempo que ela vai pro restabelecimento. Ele fica responsável por... meio que a Juliet se apegou a ele, então ele fica responsável por cuidar dela, ao mesmo tempo que se ela desobedece as ordens do Warner, o Warner acaba punindo o Adam, porque a Juliet se sente muito mal. Acaba que o Adam se apaixona pela Juliet e a Juliet também se apaixona pelo Adam. Eles armam de fugir do reestabelecimento. Fugir do Warner, né? Porque o Warner é horroroso nessa história. Ele cita que ele matava pessoas, ele torturava outras pessoas, ele não tinha um coração. Só que o Warner, ele é apaixonado pela Juliet, ele acaba se apaixonando pela Juliet. Então ele faz de tudo pra querer manter ela bem. Só que ela não se apaixona por ele, ela se apaixona pelo Adam. Então ela e o Adam arquitetam o plano de fugir do reestabelecimento, de fugir do local que eles estavam e fugir do Warner. Então, eles acabam tentando fugir, só que no meio tempo que eles tentam fugir, o Warner, ele surge e acaba tendo um conflito entre os três. E vocês só podem saber agora o final se vocês lerem o livro. Só que a minha opinião sobre o livro, eu achei que o livro é muito raso. Por quê? Eu achei que ele é muito daqueles livros de adolescentezinho, sabe? Que começa, e aí tem um triângulo amoroso, a mocinha não sabe com quem fica, e aí surgem poderes especiais em fulano. E aí eu achei muito fraco, não tem um aprofundamento, sabe? Por exemplo, na parte do manicômio, não tem aquele aprofundamento, a gente realmente não sabe como a Juliet estava se sentindo. No livro 2, que depois eu gravo um vídeo sobre isso, a gente até começa a entender. Só que nesse livro não tem aquele aprofundamento, sabe? Tipo, não tem... Do nada o Adam se apaixona pela Juliet. Do nada a Juliet se apaixona por ele. Tem um contexto por trás, porque eles já se conheciam antes, sabe? Que o livro conta. Mas é um negócio muito do nada, sabe? Tipo assim, eu te revi e aí todo o meu sentimento avassalador por você voltou. Não me tem aquele caso do Arne do nada se apaixonar pela Juliet, sabe? Tipo, conta como ele se apaixonou por ela, mas é um negócio muito louco. Ele fica fissurado nela, fica psicopata por ela, sabe? Quer fazer de tudo. E aí, meio que a autora quer passar pano pras ações que o Warner faz, só que ele faz umas coisas muito horrorosas, sabe? Então, tipo, falta aprofundamento. E acontece também no livro muitas coisas assim. Nesse capítulo, fulano brigou com fulano. Aí, do nada, uma página depois já é um próximo capítulo que aconteceu uma outra história nada a ver, entendeu? Tipo, então tem muitos acontecimentos muito rápidos que não é aprofundado muito não, entendeu? Então eu acho que faltou um pouco de profundidade. E outra, falta um pouco de personalidade nos personagens. O único personagem ali que eu acho que tem personalidade, e não é num bom tom, é o Arne,
que ele sempre foi e sempre vai ser a mesma coisa, sabe? Ele sempre tem impulso firme. Agora a Juliet, ela é aquela personagem principal que tem superpoderes, que se importa com a humanidade, que não quer maltratar a humanidade, mas quando o negócio arrocha, ela fica meio balanceada, sabe? Tipo, ela não tem aquele pulso firme. Aí acontece uma cena ou outra que ela ameaça o Arne, que ela se mostra forte e tal, mas é um negócio muito raso, sabe? É um negócio muito sem explicação como que aquilo aconteceu, e do nada ela se perde de novo, do nada ela tá de novo sendo mandada pelo Arne ou o Adam, sabe? Tipo, eles decidem tudo e ela só segue eles, mesmo não concordando. Então acho que falta um pouco de profundidade ali nos personagens, nos sentimentos deles. Podia ser um pouco explicado, sabe? E tanto que, por exemplo, outra coisa que eu não gosto, é muito tenso o livro inteiro, sabe? O livro inteiro é muito tenso. O único momento que a gente relaxa um pouco assim e solta uma risada é na hora do Kenji, que no final ele aparece ali, solta uma risada e tem uma como que é o nome? Fala aí. Descontração. Descontração. Não? Como que é o nome? Depois momento de descontração. Momento de descontração? Tá, depois o editor corta. Então, tem ali no final que tem um momento de descontração. Eu não lembro a palavra, enfim. Que é quando ele solta umas piadas e a gente começa a rir, sabe? Mas o livro é muito tenso todo. E como eu disse, como a Juliette ficou muito tempo presa no manicômio e é passado pelo ponto de vista dela, tem momentos assim que você não sabe, pela narrativa, se aquilo tá acontecendo realmente ou se é coisa da imaginação dela e você fica perdido. Tinha momentos que, sinceramente, eu li e eu achava que eu era analfabeta. Porque eu tinha que ler 3, 4 vezes o mesmo negócio pra eu conseguir entender o parágrafo, sabe? Tipo, porque eu não sabia se era viagem da cabeça dela, se era metáfora, se era realmente tava acontecendo aquilo. Eu não entendia bolhufas nenhuma, não tinha momento, sabe? Aí eu tinha que ler 4 vezes, eu falava, meu Deus, será que eu sou analfabeta? Aí eu mandava no grupo das meninas da LC, da leitura coletiva, aí elas falavam, não, realmente, não foi só você que passou por isso, eu também passei por isso e tal. E aí a gente ia se comunicando e eu percebi que o problema não era comigo, era realmente com a leitura, sabe? Com a narrativa. Eu acho que tinha momentos que a metáfora era muito exagerada e ninguém entendia bolhufas nenhuma. E aí porque a escrita, ela é diferente. A escrita desse livro, ela é diferente da convencional. Tem partes que é arriscadas. Eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês perceberem. Tem momentos da escrita que é muito diferente do que a gente é acostumado, sabe? Ó, ver se vocês conseguem ver. Essa parte aqui, ó, é uma parte da narrativa. E aí ela cita, ó, e aí risca, e cita mais, e risca mais. E aí a gente fica um pouco confusa, porque é diferente, sabe? E aí tem partes assim que ela cita, e ela risca de novo. E ela cita de novo, ela risca de novo, ela fica nisso, entendeu? Porque mais pra frente a gente descobre por que ela risca, por que ela faz isso. Mas tem um momento assim que você fica, querida, o que tá acontecendo aqui, sabe? E aí a gente se perde um pouco. Então, eu acho, dando o meu ponto de vista, eu acho um livro fraco. Eu acho que poderia se aprofundar um pouco mais. Eu acho que o livro é grande, não é tão pequeno assim, mas também poderia ser um pouco maior se ela se aprofundasse um pouco mais nos sentimentos dos personagens, nos acontecimentos, sabe? Por exemplo, a parte do manicômio, ela poderia ter aprofundado mais, sabe? Colocado um pouco mais de drama, o Adam realmente conhecendo a Juliet, explicando aquilo, sabe? Mas não, tipo, era um acontecimento atrás de outro acontecimento que você ficava confuso com a leitura, e você tinha que ler 3, 4 vezes pra entender o que a Juliette estava tentando te passar, porque era um negócio muito louco que acontecia. Então eu achei um livro fraco. A minha nota que eu dei no Scooby de 0 a 5, eu dei 3,5 ou 3, e porque eu achei realmente que tinha esse problema, sabe? E o final, gente, que final é aquele, sabe? O que aconteceu ali? Tipo, é um spoiler, mas não um spoiler tão forte assim. Só quem vai ler vai entender. Tipo, eu achei o final ali muito parecido com X-Men, tá ligado? Tipo, era muito X-Men. Quem lê vai entender o porquê que eu tô falando isso. Tipo, do nada eu parei a leitura e eu acabei, eu fiquei, ué, mas isso aqui virou o X-Men? Que isso? O que tá acontecendo aqui, sabe? E aí eu achei fraco ali. Basicamente achei fraco. Ah, tinha questões também de ações não completas ao longo do livro. O que eram ações não completas? Tipo, nesse capítulo aqui falava que a Juliette tinha sentado na cama, olhado pro teto e tava conversando com a Ada. Do nada, ela já tava no banheiro, entendeu? E aí do nada ela já voltava pro quarto e ela não contava pra gente como que tava acontecendo aquilo, sabe? Tipo, a história não contava, só falava que ela tava na cama conversando, ou deitada com a Ada. Do nada ela tava no banheiro. Aí do nada ela tava falando com a Arna. Tipo, era um negócio muito louco assim, sabe? E não narrava os acontecimentos, tipo, fulano levantou da cama. Não precisa ser tão detalhado assim, porque senão fica cansativo. Mas podia ter falado, tipo, Juliette levantou da cama, foi no banheiro escovar os dentes. Pronto. Tipo, não era, tipo, Juliette tava na cama, do nada ela tava escovando o dente no banheiro. Tipo,
sabe? Então, tem alguns momentos, assim, que você fica um pouco confuso. Mas eu entendo, porque o livro realmente, ela é a primeira escrita da autora, é o primeiro livro da autora. Então, a gente consegue perceber há um pouco de ingenuidade em alguns acontecimentos, sabe? Ingenuidade em alguns pontos da escrita. Mas, como eu disse, não é um livro horroroso. Dá de ler tranquilo, você lê de boa, é uma leitura que você lê de boa, você só fica confuso, perdido em algumas partes, mas depois que você se acostuma, você pega o jeito, sabe? Principalmente porque depois que a Juliette sai do manicômio, ela melhora um pouco nas partes da narrativa dela, ela não viaja tudo assim, não solta todas as metáforas assim, então você consegue compreender um pouco, porque ela começa a ficar mais normal da cabeça. E aí é isso, gente, o vídeo, o espaço, ele é passado dentro do manicômio, mas também é passado dentro do local do reestabelecimento e depois do ponto ômega, que depois você vai entender o que é esse ponto ômega. O livro não fala qual cidade que é, se fala, não presta atenção, porque é um livro muito confuso. Você se perde em tudo, quando quem dirá na cidade dele. Eu não achei também, pesquisando sobre qual era a cidade, mas enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês já leram o livro, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do livro também. E é isso, gente. A gente se vê na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. E não me massacrem, quem é fã desse livro, não me massacrem, entendeu? É a minha opinião. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso. Até a próxima, gente. Tchau. Então, gente, o livro foi lançado... Tô sem óculos, mãe.